Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Olá, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Estamos chegando com mais um Conversa com Morley. Aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente fala sobre, principalmente, empreendedorismo, as várias nuances do empreendedorismo. Gente que começou lá de baixo, foi crescendo e virou um grande empresário, um grande negócio. Hoje nós vamos conversar com a Tati Ferreira, do canal Acidez Feminina. Deixa eu dar uma explicada aqui. O canal Acidez Feminina é um lugar de estímulo a autoquestionamento. Isso que eu puxei lá do seu canal, viu, Tati? Por isso que tá bonito desse jeito, então. Sobre temas ligados a comportamento e relacionamento, quase sempre as coisas ditas não são fáceis de ouvir, mas é exatamente por isso que esse canal existe. Tati, você já deu uma pincelada aí, mas o canal existe para discussão do universo feminino. Ele nasceu para a gente falar sobre assuntos tabus para a sociedade de uma maneira geral, mas ainda mais tabus para serem conversados entre as mulheres. Então, ele cresceu muito no início, lá em 13 anos atrás, falando sobre sexualidade especificamente. E aí foi se desenvolvendo para diferentes tipos de relação. Então, durante muito tempo, muitos anos, a gente falou só sobre relação amorosa. Hoje em dia a gente fala sobre carreira, relação de trabalho, fala sobre maternidade, fala sobre relação com os amigos, com os pais. Então, é um lugar para a gente falar sobre o universo adulto de uma maneira geral, mas tem um viés que é feminino, porque eu sou uma mulher, não dá para evitar. Claro. Então, a gente aborda muito mais. Eu costumo falar que a gente fala de todos os assuntos do universo feminino adulto, com exceção de lifestyle e beleza, porque, como você vê, eu não tenho expertise nenhuma nisso. Tudo que eu sou em relação a isso foi construído por outras pessoas que têm expertise. E essa coisa também é um universo meio à parte, né, Tati? E que já está muito pulverizado, que já tem muita gente que sabe muito do que está falando, então não faria nem sentido querer falar sobre algo que eu desconheço, não consigo abordar, e também não é um lugar dentro do mercado que tem uma fatia legal para a gente atuar. Eu assisti com muito interesse alguns podcasts seu. Um dos interessantes que eu achei também, dentre tantos, foi aquela coisa do mão na massa. Sim. Trocar pneu, trocar lâmpada, arrumar uma pia, uma coisa assim. Isso é para a mulherada aprender a se virar sozinha? Eu acho que a gente precisa ser autônomo e independente do gênero. Então, por exemplo, quando as pessoas falam, eu não sei cozinhar, com muito orgulho, eu falo, cara, que bobagem! Porque isso é essencial para a sua sobrevivência. Se algum dia der um apocalipse zumbi, você vai precisar saber cozinhar, entendeu? Do mesmo jeito que você vai precisar saber trocar uma resistência de um chuveiro. Se ele queimar 3 horas da manhã, você vai tomar banho frio? Talvez, muita gente faz. Mas é tão simples, nada impede. O negócio de trocar pneu, às vezes ficar esperando o seguro vir, ou uma pessoa passar para fazer para você. É simples, gente. Vamos aprender como que faz, vamos tentar, vamos fazer dar certo. E eu ainda hoje, porque essa sessão ela foi feita já há alguns anos, ainda hoje o pessoal me aborda falando, eu aprendi a trocar chuveiro com você. O Rafael Portugal, do Porta dos Fundos, que hoje em dia eu encontrei ele num evento do YouTube uma vez, ele falou, lá, a menina que me ensinou a trocar o chuveiro. Eu falei, veja só onde a gente chegou, né? Então, é legal, assim, e é muito do que eu gosto de aprender também, um pouco sobre cada coisa, e acho que isso acaba refletindo. Porque é muita coisa, às vezes, nem sempre para determinada tarefa o homem está por perto, nem isso que você falou, né? Vai esperar o seguro, vai esperar alguém passar, então já aprende a fazer aquilo ali, porque já eu acho que não existe tarefa que tem que ser do homem e que tem que ser da mulher. A gente tem que procurar saber um pouco sobre cada coisa e aí, por afinidade pessoal, você define as coisas que você consegue fazer e outras que você vai precisar de ajuda, às vezes até paga. Mas eu não acredito nisso de trocar chuveiro não é coisa para mulher, trocar pneu não é coisa para mulher. Eu quero saber um pouquinho de cada coisa para conseguir viver no dia a dia, no cotidiano. Bom, nós vamos esticar esse assunto já, mas primeiro nós vamos tomar um café, verdade?
Coisa boa. E não é qualquer café, não, viu? É mesmo, realmente. O café Cajubá. Delícia, é muito bom. Sem qualquer patriotada, para mim é o melhor café do Brasil. Mas é realmente muito bom. Sério mesmo. E eu digo sempre aqui, e para quem eu encontro, que se você não tem o café na venda, no supermercado, no seu quarteirão, na sua cidade, onde você estiver, você acesse o site do Cajubá, do Café Cajubá, www.cafecajubá.com.br. Ali você acessa todo o mix do Café Cajubá, faz o seu pedido e logo, logo chega na sua casa, tá? Não esqueça disso, não. Eu recebi uma vez deles um mimo, né, um press kit, que tinha um filtro individual para você fazer um café individual. E eu achei incrível, porque ele vinha fechadinho assim, você puxava um negócio, abria e fazia direto na própria É xícara. o café coado. Que é o melhor para mim, É o que eu melhor. mais gosto. Foi muito legal. Aqui a gente não tem como fazer, vai ter que ser na garrafa mesmo. Né? A Esse gente ambiente sabe de que comunicação, todo mundo ama. Ô, Tati, mas vamos lá. Você falou aí 13 anos, né, que essa história toda começou. Naturalmente, é muito trabalho, né? Quantos seguidores? Somados, eu acho que a gente tem cerca de 5 milhões, mas a gente ainda atua no Facebook, né, com repost, etc. Lá a gente tem quase 2 milhões de seguidores ainda. No meu perfil pessoal, 170 e alguma coisa, mil. No canal, 1.800.000. LinkedIn tem uma quantidade boa de seguidores também. TikTok é a mesma coisa. Quai, a gente está em todos os lugares. Olha, Porque criar conteúdo é isso, né? Você tem que fazer teste e estar sempre presente nas plataformas que são relevantes. Então, a gente tem, por exemplo, eu tenho vídeos no YouTube que tem mais de 12 milhões de views. E continuamos atuando, com uma frequência bem menor atualmente, mas ainda assim postando coisas de tempo em tempo. você tem equipe para te ajudar, Tati? Tem uma série de editores, porque hoje em dia com Reels é muito mais dinâmico, né? Você precisa de mais velocidade, então a gente tem algumas pessoas que editam para a empresa em si, porque o Acidez Feminina ele é um guarda-chuva que compõe, por exemplo, a criação de livros, que atende personas atualmente. A gente faz produção para empresas também, dependendo da empresa e do que ela quer. Eu presto mentoria, dou palestra, etc. Então, tem que ter uma equipe que cuida disso. Aí a gente tem assessoria jurídica, comercial, administrativo. É uma empresa, né? É uma empresa. Eu já tive equipe fixa trabalhando no escritório grande. Hoje em dia, a maioria das pessoas estão em home office. E a gente tem muitos freelancers que ajudam a gente também no processo quando tem um volume maior de trabalho. Então, é uma equipe. Eu costumo brincar que eu não sei como que o pessoal... Brincar não, né? Na verdade, é uma coisa séria. Eu não sei como que o pessoal consegue sobreviver só de postagem nas redes sociais. Porque a gente faz um trabalho que é amplo para conseguir manter, inclusive, o nosso segmento de produção de conteúdo próprio. Então, eu ainda estou para descobrir, viu, Orley? Eu outro dia eu vi um desses vídeos, você falando sobre não me lembro bem como é que foi, uma pessoa questionando você sobre essa questão do trabalho feito. Você vive de internet, você vive de visualização, essa coisa toda. Como é que foi mesmo aquilo, Tati? Assim, hoje em dia acontece bem menos, mas durante muito tempo muita gente não entendia como que eu ganhava dinheiro, né? Hoje em dia acho que isso está bem claro e a gente passou de um polo para o outro, dois extremos. Sim. Hoje em dia tem gente que acha que quem trabalha com internet vive muito bem fazendo 2 vídeos e olha lá, e que fazer vídeo não dá trabalho. Não. Imagina. De jeito nenhum. Estamos aqui nesse exato momento. Olha aqui o tamanho da pesquisa que esse cara fez. Quanto tempo ele gastou pesquisando sobre o meu trabalho para poder a gente estar aqui nesse momento. E o tempo, né? Você gastando o seu tempo aqui, usando o seu tempo, investindo. Investindo, claro. Eu também aqui, trabalhando essa coisa, tem toda uma equipe em torno disso. O nosso diretor ali, o Ariel. E
Mas as pessoas não entendem, né, Tati? Não entendo. Eu acho que, hoje em dia, a profissão de influenciador, ela virou uma profissão de desejo, como era, por exemplo, ser paquita na minha época, ou como era ser jogador de futebol até pouco tempo atrás. Então, as crianças já vêm nessa. E pessoas próximas a mim que têm filho, geralmente falam: ai, minha filha é maravilhosa, olha aqui para você ver, eu acho que ela tinha que estar na internet. Eu falo: meu Deus do céu, moça, você não sabe a trabalheira que dá. Mas se você quiser, vamos que bora. Então, é muito trabalhoso, mas é muito recompensador também. E você começou falando sobre empreender, e é exatamente isso. É um empreendimento. Até porque você tem que cuidar de toda a parte burocrática também. Hoje em dia, o mercado já não aceita mais pessoas que não têm uma empresa, que não têm uma nota fiscal para emitir, que não têm uma seriedade. Foi uma construção que eu vi sendo feita ao longo desses 13 anos, e que está bem estabelecida, até onde eu sei nesse momento. Então, tem toda essa parte também que você tem que cuidar da sua empresa, administrar, porque assim como uma pessoa que tem uma padaria, você não sabe a quantidade de clientes que vai entrar na próxima semana. Às vezes você tem mais ou menos uma noção, mas a gente depende muito de algoritmo. Então, se o Instagram resolve modificar o algoritmo do dia para a noite, se o YouTube resolve... Cai tudo, né? Eu tive um problema grande com o YouTube, que eles estabeleceram uma regra family friendly, que era de certos temas eram considerados muito tabus, são considerados muito tabus, e basicamente a explicação é: tudo aquilo que não pode ser visto por toda a família junto é considerado não family friendly. E aí você perde espaço publicitário, porque o YouTube é como se fosse uma bolsa de valores. As marcas entram na plataforma, compram espaços publicitários e querem apresentar essas publicidades para um público específico. Quando você está dentro desse aspecto que não é family friendly, você perde essas inserções. E aí você perde os centavinhos, os microcentavos que eles vão te pagar por isso. Falar nisso, falar em publicidade, falar nos centavos que a gente recebe. Será que é centavos, Orley? Ai, 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 hein? Não, o pessoal que nos acompanha aqui são grandes empresas crescendo, e a gente faz questão de crescer junto. Uma delas é a Inconil Construtora, que está trazendo para Uberlândia a prestigiada marca internacional, que está presente em mais de 90 países e posiciona na cidade um empreendimento que a conecta com negócios em todo o mundo. É um negócio super interessante. Eu, inclusive, há pouco tempo eu estive em Buenos Aires e vi esse empreendimento lá, do World Trade Center, que nasceu lá em Nova York, depois daquele horror lá do 11 de setembro. E esse World Trade Center, aqui de Uberlândia, foi planejado e erguido em uma área de 19 mil metros quadrados na zona sul de Uberlândia, que é a nova coqueluche imobiliária da cidade. São 6 torres com múltiplos tipos de uso na região, que é a Frente de Desenvolvimento Urbano de Uberlândia. Com uma posição privilegiada, o WTC Uberlândia se posiciona como um novo centro e é cuidadosamente planejado para compor o cenário urbano da cidade. Falar em cenário urbano, falar em construção, Tati, eu nunca vi uma cidade para crescer tanto nesse setor imobiliário como Uberlândia. Cresceu muito, né? E cresce muito ainda. Eu estava conversando outro dia com o Pedro Paulo Ferreira, que é da Inconil. Gente, são obras aqui que você vê, e não é só na Zona Sul, nessa área aqui, não. E um dado que nós temos também do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção, que Uberlândia constrói e vende mais que Belo Horizonte, várias grandes cidades do estado de São Paulo. São Paulo não, porque São Paulo é fora da curva. Né? Mas Uberlândia é isso, Incrível. Essa coisa. E se a gente parar para pensar, ainda tem muito espaço central para crescer, né? Porque, por exemplo, eu morei muito tempo no Santa Mônica. A quantidade de terrenos que tem para serem não loteados, mas tomados por construções é incrível. O próprio lugar onde eu moro agora, onde a gente construiu, tem muito espaço também e é um tanto quanto central, que é ali perto do Business... quando você começa a subir a Nicomedes...
Sei, do sei, lado sei, esquerdo. sei. É o Sítio Uberlândia, que eles que é do chamam. Marcelo Prado. Marcelo Prado, ele tem umas áreas ali, Ah, as eu não lojas, vou um negócio assim. saber. Não vou saber, mas tem muitos terrenos ainda. Você consegue ver um descampado que pode ser tomado ainda e é central, né? De fácil acesso. Então, a cidade vai se expandindo nas suas laterais, mas ao mesmo tempo ainda tem muito espaço central para ser tomado. Aqueles claros que eu, por exemplo, eu moro ali no fundinho, moro no nono andar de um prédio, então essa parte aqui da Zona Sul, tudo, eu acompanho de lá. Sim. Já tem uns quase 18 anos que eu moro lá. E eu comento com a minha esposa de vez em quando, tem a sacada assim, a gente vai lá, olha para assim, pô, isso aqui há pouco tempo era só cerrado. Tá assim, de obra, de... É Uberlândia, né? Está crescendo bem. Na própria rua que a gente construiu, quando a gente começou a construir 2 anos atrás, era só a gente construindo, agora já tem outras 4 casas sendo feitas. Então, realmente, até a olho nu, a gente tem essa, de uma maneira empirista, você consegue visualizar isso tudo que você descreveu. Uhum. E esse projeto do World Trade Center tem um paisagismo com assinatura do escritório Burle Marx, arquitetura da Riva Bem Arquitetura e interiores de Léo Schettmann. Vale a pena conhecer. Chique. E investir. Tati, e aí a gente estava falando das visualizações. Isso. Né? Como é que vive de visualização? Deixa só um detalhezinho aqui, que outro dia aqui na Semana da Criança, nós entrevistamos aqui 2 meninas, a Sofia, não sei se você viu, você acompanhou? Vi. Uhum. Gente, deu vontade de morder na menina. Nossa, fofo demais, né? Realmente. Não sei se você lembra, eu perguntei para ela, escuta, e a parte financeira, como é que fica? Não, a gente faz um balanço semanal. Eu falei, puta. Empreendedora nata, né? Já nasceu na veia. Nata, é. Isso e a gente vê muito disso aqui. Muita gente que nasceu, caiu, de certa forma, né? Não deu certo, e reergueu e está aí, empreendendo. Eu demorei muito tempo a investir na minha criação de conteúdo enquanto um negócio. Eu sempre tive a visão de que era um negócio porque eu trabalhei como auxiliar administrativa antes. Então, eu já sabia todas as burocracias e nuances necessárias para se manter uma empresa viva. Mas a coisa toda que demanda também de um empreendedor de networking, de presença, de estar sempre mostrando novos projetos e pensando coisas novas, eu só fui começar a atinar em relação a isso uns 5 anos depois que eu já tinha um canal. Porque, de início, era tudo muito reativo. A gente recebia muita proposta, a gente recebia muitas dicas, enfim, era um mercado em crescimento que estava se entendendo enquanto mercado também. E se eu tivesse tido esse tino antes, talvez a empresa tivesse ainda maior hoje em dia, mas talvez eu tivesse surtado também bem mais cedo, entendeu? É aquela história, então, né, que a minha mãe dizia, nada acontece fora de hora. Sim. Mas eu acho incrível, por exemplo, ela com 13 anos já começar a produção de conteúdo pensando enquanto um negócio. E eu acho que é isso que faz com que o produtor, empreendedor de conteúdo, influenciador que seja, consiga prosperar e viver muitos anos disso. Porque a gente vê por exemplo, eu vi muita gente da minha época que teve um exponencial, um pico exponencial, desceu, desistiu da carreira e foi fazer outra coisa. Uhum. E talvez é muito por essa falta de preparação mesmo, né? Dessa organização da empresa em si. E planos, o Tati, para frente, o que você tem? Você abrindo mais áreas, abrindo mais espaços? Como é que é? Então, a gente está com essa frente nova dentro da Acidez Feminina, que é atender personas que a gente não fazia antes, né? Eu sempre fui convidada a fazer isso, algumas pessoas já pediam e tudo mais, e eu nunca tinha tido a disponibilidade, o tempo e a real vontade de fazer. Então, no momento atual, a gente está muito focado em dar voz a outras pessoas que a gente considera que precisa expandir a sua fala para o mundo. Uhum. E eu acredito que a gente tem muito a crescer dentro desse ambiente, assim, de ajudar pessoas a estarem presentes nas redes sociais de uma maneira mais estruturada. Mas a gente tem muitos projetos enquanto comunicadora também, né? Eu tenho um projeto que eu e o Labanca fizemos até um piloto, eu vi que o Daniel Labanca veio aqui e tal. Grande Daniel. Ele é sensacional, nossa. Ele é
muito bom no que ele faz e uma pessoa ótima. E a gente tentou emplacar ele, quase foi e não chegou lá, mas é assim que os projetos acontecem também. Então, a gente tem outras coisas que a gente vai plantando no universo e tentando fazer de se desenrolar nessa veia de comunicação, de produção de conteúdo também. E o Daniel, ele tem tudo, né, para deslanchar nisso. Que é desenvolto, muito inteligente, comunicador ao extremo. Muito bom no que faz, né? Muito Ele bom. tem bastante expertise, Muito bastante bom. conhecimento. É uma pessoa ótima no trato também, que Nossa, isso é muito importante. Nossa. Finíssimo, educadíssimo. Quando eu crescer, eu vou ser igual a ele. Tô na cola dele para pegar umas dicas, entendeu? Daniel, segura aí, bicho. Nós tivemos aqui outro dia também a Estela Masson e o Vitor Barão. Sim, conheço o Barão. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando eu mudei para cá. Quando ele fazia o scriptease, a gente fazia algumas coisas juntos, contribuía de alguma maneira, tanto ele para o Acidez Feminina e para o blog que a gente tinha na época, quanto a gente com as É uma cabeça produções privilegiada, né, o Barão? Né? Ele é muito pioneiro, né? À frente do tempo dele, muito disposto também a testar, a fazer acontecer. E a Estela também é maravilhosa, né? A Estela tive com ela umas 2 vezes só, mas você consegue ver a aura de uma pessoa iluminada que ela tem, toda a questão social que ela sempre aborda, é perfeito. A gente brincou aqui fora, aqui nos bastidores aqui, que a gente é do jornalismo raiz. Eu vi ela falando no episódio. Também. Que era na época que o jornalismo era feito com, não vou dizer com mais seriedade, mas era com mais comprometimento, parece. Entendeu? Tinha um pouco mais de responsabilidade, eu diria, né? Uma preocupação maior em transmitir uma verdade. E a gente fala assim, parece que faz tanto tempo, mas eu conheci o Barão e a Estela, ela ainda estávamos todos, enquanto seres humanos, nesse momento, em que o jornalismo ainda era raiz. Isso faz o quê? 10 anos? Não faz tanto tempo assim. Mas a impressão que a gente tem... A impressão que a gente tem com o quanto as coisas são movimentadas hoje em dia é de que faz séculos, décadas. Esse tipo de empreendimento, por exemplo, que eu, de certa forma, também estou envolvido, que é essa coisa de comunicação digital. É um modelo de empreendimento que parece que a tendência é subir, né, Tati? Olha, eu torço muito que sim, porque senão eu não sei o que eu vou fazer na minha vida. Talvez trabalhar com jardinagem, que eu gosto muito, ou passar roupa para fora, que é outra coisa que eu gosto bastante também. Ensinar a trocar pneu? Pode ser, vou abrir uma borracharia, porque não? Ótima ideia. Ixi, agora eu vou ter que te colocar de sócio, porque você deu a ideia, eu tô ferrado. Não. As borracharias que me perdoem, mas vão procurar outra, porque você não vai sair dessa área. Deixa eu fazendo o que eu faço. Bom, o interessante aqui é que você tem um podcast que fala respondendo a e-mails. Sim. Gostos estranhos de marido. Aparece muita barbaridade, Tati. Sabe o que eu acho que aconteceu comigo? Igual um bombeiro, sei lá, meu irmão é bombeiro e eu fico embasbacada de tipo, ele chegar em casa contando, a gente foi, o cara tava com o joelho fora da... Eu falo, meu Deus, como que você consegue ver isso? Eu acho que isso meio que aconteceu comigo também ao longo do tempo. Eu fui ficando um pouco calejada com os absurdos. Então, o que é muito absurdo... Assim, eu já comecei falar sobre as coisas tabus numa naturalidade que já era minha, que foi construída pelo meu pai, minha mãe, e o ambiente que eu vivi. Então, isso já ajuda muito. Mas ainda mais depois que eu fui tendo contato. Assim, a gente tem umas histórias dentro da acidez feminina bastante complicadas enquanto crime mesmo, de gente que relatou. Tem uma história de uma menina do Nordeste, por exemplo, que um dia eu abri os meus inbox do Facebook, isso faz uns 6 anos, e estava lendo, a gente tinha uma mensagem automática de resposta, mas de vez em quando alguém da equipe passava por lá para ver o que estava acontecendo. E essa menina veio relatar que o padrasto abusava dela, não lembro se era o padrasto ou o pai, mas eu sei que era alguém muito próximo. Um absurdo. E que ela não tinha como contar para a mãe, porque a mãe ia achar que ela estava mentindo ou não ia dar credibilidade para o que ela estava dizendo. Obrigada.
E aí ela veio contar essa história. Falou, tô muito angustiada, eu não sei o que eu faço. E dava detalhes. Ontem a gente estava assistindo TV na sala e ele fez isso e isso enquanto a minha mãe estava na cozinha. E aí, Orley, eu te pergunto, cara, o que você faz com essa informação? Porque ela tem a sensação que me conhece, ela me considera próxima o suficiente para revelar uma coisa que ela não falou nem para a mãe dela. Uhum. E, ao mesmo tempo, eu me senti responsável de resolver aquilo. E aí, cai na sua mão, cai no seu colo, né? Como é que fica? E esse foi um dia de trabalho que a gente focou em só tentar resolver essa questão. Então, eu entrei numa conversa com ela de tipo assim, de tentar entender mais, de puxar a língua dela, pedir ela para contar um pouco mais, e fui printando toda a história. No meio tempo, liguei para o Conselho Tutelar de Uberlândia, falei, estou com esse caso, não sei o que eu faço, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Falou, você tem que ligar para o Conselho Tutelar da cidade dela, passar toda a informação, e você tem que dar um jeito de descobrir o endereço dela, porque senão como que eles vão atrás dessa história? Aí a tática que eu utilizei foi, eu já tinha os livros nessa época, eu falei, eu quero te mandar um presente, vou te mandar meus livros, você tem como me passar seu endereço? E aí ela ficou toda animada, tenho, olha, meu endereço é X e Y. E aí eu juntei toda essa informação, liguei pro Conselho Tutelar da cidade dela, falei com a conselheira, enviei o e-mail, fiz todo o trâmite, eles me prometeram que iriam atrás. E só que eles não me dão retorno, né? Eu não tenho como saber sobre o que aconteceu. Mas a gente fez a nossa parte. Então, além dos absurdos do cotidiano, que é, por exemplo, essa semana está estourada uma história aí do genro que estava tendo relações com o sogro. Você teve acesso a essa fofoca, Orley? Você está perdendo a fofoca. Minha mulher comentou comigo ontem à noite. Eu falei, gente, o que está faltando, hein? Pois é. Além desses absurdos do cotidiano, ainda tem outras questões que são mais sérias, que a gente acaba se esbarrando, né? Não tem jeito. Então, eu fico um pouco calejada, mas quando chega nesses momentos que envolve crime, que envolve questões complicadas, violência doméstica, etc., aí eu acendo um alerta vermelho, e é por isso que a gente fala muito sobre esse assunto também. Tem umas coisas que extrapolam, né, Tati? O anormal até. E o que eu acho legal da internet e do lugar que a gente construiu é que as pessoas se sentem próximas. Então, muita gente divide muita coisa que não dividiria em outros lugares, e muita gente vem com a mente aberta para escutar uma opinião que às vezes vai muito contra o que ela tem de ambiente, de pessoas que convivem. E a gente vai construindo isso de passinho em passinho, entendeu? Essa coisa de violência doméstica em família é Eu li um livro, eu até recomendo muito, é o Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. É da... Doutora Ana Beatriz. Isso, ela está com um podcast muito bom agora também. Gente, aquele livro para mim quem me deu foi um amigo, empresário aqui, o Sérgio. Eu li aquele livro, reli algumas partes para você ver como é que a mentalidade humana, quantas anda, né? Que coisa horrorosa. Mas ele não te deixou um pouco paranoiado também, não? Também. Pois é, porque eu entendo que se a gente começa a aprofundar muito nisso aí, a gente começa a ver traços de psicose em todas as pessoas. É complicado. Mas é importante a gente saber também, né? Porque eu acho que faz a gente aterrissar, ter o pé no chão. Eu sou uma pessoa que tem muita esperança com a humanidade. Eu costumo brincar que eu vejo esses programas não pode perder, né, Tati? Pois é, mas eu vejo esses programas policiais para lembrar que a humanidade, peraí, também tem umas coisas ruins, porque senão eu fico só viajando na maionese e achando que é tudo lindo. Porque essa coisa de... Eu acho que é o absurdo dos absurdos, esse espancamento de mulheres. Se bem que a gente sabe que uma coisa que é até meio bíblica, né, que vem lá de... Existem uns ensinamentos religiosos, espirituais, né, às vezes de certas congregações, de que o homem, ele por ser provedor, o que não é uma realidade, porque a gente sabe que a maioria das casas nesse país, elas são mantidas por mulheres, então, especialmente mulheres solos, que cuidam dos filhos que os pais simplesmente viraram as costas e foram embora comprar um cigarro e desapareceram. Mas tem muitas doutrinas que colocam essa história de que a mulher precisa ser submissa ao homem. Eu lembro que uma vez eu fui num casamento em que o pastor falou isso com todas as palavras e perguntou para a noiva
se ela estava disposta a ser submissa a ele. Eu assisti Eu falei, um assim cara, também. nossa, eu saio entristecida, porque eu acho que é uma construção que dá, no final das contas, ela resulta nisso da violência doméstica, da violência patrimonial, da violência psicológica, que começa aí, né? E depois vai escalando para outras coisas. Então, é um problema muito sério. Eu vejo que a gente tem aumento nos números e eu sempre fico me perguntando, será que o índice realmente aumentou dos casos de violência contra a mulher? Ou será que, na verdade, agora a gente só fala mais sobre o assunto e a gente tem canais melhores e maiores para que a pessoa denuncie e consiga se livrar disso? Mas, ao mesmo tempo, também é tão cheio de detalhes e nuances e complicações, porque a gente viu o caso da Ana Hickman, por exemplo, há pouco tempo atrás. Não tem nem uma semana, onde ela prestou queixa, mas não necessariamente quis fazer a medida protetiva. E que, na verdade, eu fico pensando também, será que se não tivesse ganhado a mídia do jeito que ganhou, talvez não teria perdoado ou tolerado? Desde quando isso vem para chegar nesse ponto? Porque não é na primeira agressão que a mulher geralmente vai procurar uma polícia. Ela, não, tá tudo certo, ele vai melhorar, vai dar certo e etc. Mas dificilmente melhora, né, Tati? Não melhora, né? E outra coisa que é importante a gente falar também, que é uma visão minha, muita gente pode discordar e tudo mais, eu acho que isso é uma construção que é feita com o homem também. Que é fruto do... As pessoas não gostam muito dessa palavra, que machismo, nossa, o machismo não existe e tudo mais, isso é uma invenção e etc. Mas o machismo, ele também prejudica muito os homens. Para começar, sobre as questões de autocuidado. Quem é que não conhece um homem que fala que não vai ao médico porque, se for, vai descobrir que tem alguma coisa ruim? Que, não, eu sou forte, eu não preciso ir ao médico e tudo mais. Esse é o mínimo que acontece. Mas, por exemplo, o simples fato da pessoa não saber lidar com as emoções dela pode fazer com que ele seja uma pessoa mais agressiva. E, sendo agressivo, ele vai resolver todas as questões dele na base da agressão. Então, é raiva, é frustração, é tristeza, ele vai responder com agressividade. Isso é uma construção do machismo, de que o homem precisa ser forte, de que o homem precisa ser sempre a pessoa que vai dominar o ambiente, que ele é a pessoa que não pode se mostrar emotivo, que não pode demonstrar emoções, etc. Então, é bastante complicado em vários níveis, porque eu acho que essa mudança, se a gente for pensar na raiz do problema, tem que começar na educação de meninos também. A gente fala muito para mulheres sobre as questões de violência doméstica, etc. Mas a gente está conversando com os meninos sobre como resolver a agressividade quando ela vem. O menino as crianças são muito direcionadas a resolver os problemas também na base da agressão. O coleguinha te bateu, bate de volta. Ou, nossa, enfim. E aquela coisa também de um tapinha não dói, né? Porque... falta dar umas porradas nesse menino que ele conserta, não é? Porque o menino, o pai bate, ele fala, meu pai me bateu, eu posso bater em alguém. Então, mais ou menos isso. Ou então vai criar traumas que não vão ser corrigidos exatamente porque a pessoa não procura possibilidades de terapia, de psicanálise, etc., porque isso é demonstrar fraqueza, até para algumas mulheres também acreditam nisso. E aí ele não consegue elaborar isso de uma maneira que é saudável. E lá na frente, isso vai aparecer com a filha, com o filho, com a esposa, com as pessoas próximas. E ele vai achar correto, porque meu pai agia assim, então tá tudo certo, não tem problema. É uma questão estrutural, complicada e que é uma construção de pequenas coisas com muitas aspas, mas muito cotidianas e muito repetitivas e recorrentes que chegam nesse resultado. Então, eu sou a favor, por exemplo, de que o tratamento para a violência doméstica ele aconteça para a mulher, mas que esse cara seja acompanhado também. Porque ele tem questões que ele precisa resolver. É uma psicopatia, né? Alguma coisa parecida, né? Às vezes, não sei, eu não sou estudiosa, fiz psicologia até o 8º período e abandonei, então não tenho direito nenhum de falar que eu entendo alguma coisa sobre isso. Mas às vezes eu fico achando que pode ser um pouco mais simples do que uma doença mental. É mais relacionado a uma construção de ego, uma construção de representatividade na sociedade.
porque eu preciso ser essa pessoa para ser aceito, ou eu me sinto tão inseguro e tão frustrado que se eu não for essa pessoa, eu não vou me reconhecer. Então, acho que é mais simples, assim, na maioria dos casos. Né? Tem um livro da jornalista Mônica Cunha, querida Mônica Cunha. A Mônica, ela é maravilhosa mesmo. E, aliás, é uma unanimidade, né, a Moniquinha? Nossa, gente, ela é perfeita, vou te falar. Muito maravilhosa. Não, estou satisfeita, obrigada. Mas nesse livro dela, ela, não sei se você chegou a ler, A Janela de Frisos Azuis, ela lançou recentemente. Ainda não li, mas eu vi o lançamento. Pega para ler. E ela conta a história de 5 mulheres, parece, claro, nomes fictícios, que ela conversou com essas mulheres, todas vítimas de violências domésticas. E o interessante e triste nisso é que uma boa parte delas se acha culpada. Sim, isso é clássico. É um clássico. Não, eu fiz alguma coisa errada, eu estou apanhando, não é à toa. Mas é o mesmo histórico do assédio e vem do mesmo lugar que é essa construção estrutural. Eu devo ter provocado, eu fiz algo errado. E muitas vezes isso é dito com todas as palavras para a vítima. Se você não tivesse feito X ou Y, você não estaria nesse lugar que você está agora, que é apanhando de mim. Ou sofrendo esse assédio. Se você não tivesse usado essa roupa curta, se você não tivesse ido para a balada XY, então é algo que também é construído na gente, assim. E que muitas vezes, por mais que a gente fale muito sobre o assunto, quando a gente se depara com alguns casos do tipo, é a primeira coisa que vem na cabeça da gente também. Mas o que estava fazendo lá? Mas por que ela não saiu a primeira vez que ele bateu? Como se fosse simples. Não é simples. É complicado, envolve várias outras coisas. No caso de violência doméstica especificamente, envolve uma segurança financeira também. A maioria das mulheres não saem desse lugar porque elas não vão ter o mesmo estilo de vida. Quando eu estou falando estilo de vida, às vezes só se alimentar. É só ter um lugar para morar. Então, sair disso, às vezes, é uma questão muito complicada, não só para ela, mas para os filhos. Para onde eu vou levar meus filhos? Eu não tenho para onde ir, eu não tenho como manter essas crianças. Então, é melhor eu tolerar isso aqui para depois ver o que acontece. E o que acontece, muitas vezes, é que é fatal, né? A violência é fatal e aí não tem mais como resolver o problema. Tem aquela coisa de família, né? Que a mulher às vezes fica com vergonha também de o que a minha família vai dizer de eu vou ficar aí como mulher largada, né? Desquitada, aquela coisa toda que é até pejorativo isso, né? Elas entendem como pejorativo o tal do divórcio. Eu sou divorciada, você sabe? Eu estou no segundo casamento. Eu também estou no segundo. Vamos parar aí, Orley? Eu acho que está ótimo aqui para mim. Eu brinco, agora eu achei um cara massa. Agora eu brinco com os amigos, só passou de segundo, já é reincidência. Eu costumo brincar que é a Gretchen, né? A Gretchen, o Fábio Júnior, eles colocaram a meta bastante alta, mas para mim eu estou satisfeita aqui. Mas eu casei muito nova e me divorciei muito nova. E eu tive essa preocupação de o que as pessoas vão pensar de mim por estar, sei lá, eu não lembro, eu tinha 20 e poucos anos já divorciada. E é uma bobagem, né, gente? Gente, é um recomeço, né? Todo mundo tem direito a um recomeço, pelo amor de Deus. Exatamente. E compensa também você ficar num relacionamento fadado ao fracasso, compensa você ficar num lugar em que você não se sente pertencente mais, ou que você não se reconhece, ou que você sabe que vai te trazer mais prejuízo, que te ancora, ou qualquer coisa parecida. É isso que você quer para sua vida? Porque, assim, a gente não sabe, pode ter um infarto amanhã. Você vai viver desse jeito? E você pode viver mais 50 anos. E aí você vai passar 50 anos da sua vida nesse lugar que não é o lugar que você considera melhor? No fio da navalha, né? É uma bobagem. Bom, o Tati, se a gente for estender esse assunto aqui de violência, a gente vai até amanhã cedo, como dizem. Bom, vídeos de opinião sobre machismo, diferença de idade, dicas de sites adultos. Pedem até isso para você, Tati. Eu te falei, eu comecei nessa área aí e eu tô nessa. 2 coisas no acidez feminino que quem me conhece e não conhece o conteúdo fala, não. Essa? Que isso, essa menina fez isso? Porque no dia a dia, no trato, eu costumo ser uma pessoa mais sofisticada.
Mas, na verdade, eu sou composta de quinta série e palavrões no meu interior. Normal. Não para xingar as pessoas, mas utilizá-los como vírgula. Então, uma das coisas que foi uma frente da acidez feminina agora foi Tati, isso. só um parêntese. Um palavrão bem dado em determinados momentos lava a alma, não lava? Olha, escuta essa história aqui. Tem uma série na Netflix que eles fizeram, que até com Nicolas Cage, se não me engano, apresentando, que fala sobre a história do palavrão. E aí eles fazem um estudo em cima de palavrões da língua inglesa, mas que vale para a gente também. E eles fazem alguns testes científicos para provar, assim, eles procuram a origem da palavra, mas também fazem alguns testes. Num dos episódios, eles pegaram pessoas que não falam palavrão de jeito nenhum e pessoas que falam palavrão como eu imagino que você, como eu. Uhum. E colocaram essas duas pessoas para colocar a mão, o braço, o antebraço e a mão num balde de gelo. E uma podia falar palavrão e a outra não. E aí eles mediram o tempo para saber quem suportava mais. Quem que você acha que suportou mais? Eu numa dessa. Quem falou palavrão ficou muito mais tempo do que a pessoa que não fala. Extravasa, né? É um alívio de estresse. Então ajuda, assim, tá comprovado aí cientificamente que a gente não faz isso só porque a gente é boca suja. A gente faz porque libera um estresse também. É medicinal. Medicinal, pô, com certeza. Terapêutico. E aí, assim, eu nunca tive vergonha de falar sobre essas coisas. Então, uma das coisas que não existia na internet eram mulheres falando sobre sexo, sobre desejo, sobre a vida sexual e etc. E se você for olhar os vídeos, eu não falo sobre a minha vida sexual pessoal. Mas eu falo, por exemplo, sobre um dos vídeos que mais tem visualização é falando sobre por que existe esse mito das mulheres não assistirem pornô. Um outro é dica de sites pornôs que vão ser mais aprazíveis para mulheres, por exemplo. Daí para frente já existiu toda uma outra construção que foi o seguinte: será que o pornô, na verdade, ele não contribui para mais um tipo de discriminação ou mais um tipo de dissociação da mulher de uma sociedade que é mais saudável, de um jeito de viver que é mais saudável? E aí a gente vai evoluindo enquanto pessoa, porque isso é que é o esperado. Que sair do papai e mamãe é pecado. Começou com isso, mas agora eu já estou num lugar que é tipo assim, a mulher que faz o pornô para viver, será que ela faz isso porque é construído na cabeça dela? Ou será que ela faz isso por vontade própria? Será que é uma necessidade que ela tem, que a sociedade impôs porque ela é uma pessoa que é disruptiva, reacionária, ou o que for? Enfim, muitos dilemas, muitos papos filosóficos e não cheguei a nenhuma conclusão. Não sei, estou aí construindo isso ainda. Mas é um lugar que a gente gosta de falar sobre isso também, porque mulheres são compostas por muitas coisas, e uma delas é sexo. E tem uma coisa muito incrível que os homens geralmente querem que a mulher seja sensacional na cama, mas ela não pode em momento nenhum falar que ela teve outros parceiros. Ela tem que ser virgem, mas ela tem que ser sensacional na cama. Virgem experiente. Como? Como que cabe aqui? A conta não fechou. É igual o primeiro emprego com experiência, né? Exatamente. Se for fazer um comparativo, é exatamente isso. Então, assim, eu diminuí esse segmento do acidez feminina, desse tema, ao longo dos últimos anos, porque mercadologicamente ele mata meu trabalho. Isso né? Infelizmente, por mais que a sociedade tenha evoluído e etc., quando eu comecei falando sobre esses assuntos, era só eu na internet, a gente tinha programas no Multishow e na MTV, onde outras mulheres já falavam sobre essas coisas, mas eu não tinha acesso lá em Araxá, Multishow e MTV, eu não sabia o que era isso, nunca tinha visto, quando eu fiz o primeiro vídeo. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais mulheres falando sobre o assunto, homens falando sobre o assunto e etc., pulverizou na internet. Mas ainda assim, para o mercado é ruim. Eu tenho certeza absoluta que tem algumas marcas que eu fechei nos últimos anos que elas não viriam se eu abordasse o assunto com a mesma frequência. Mas vamos dizer, esse tipo de tabu um pouquinho é hipocrisia, não é? Um pouquinho? 102%, provavelmente. Eu não quis falar isso. 102%. Se protege aí, tá certo você. Mas é muita hipocrisia. Muita. Que absurdo, né? É. Mas é uma coisa que está estampada
Tá óbvia, clara. E assim, quando a gente quando eu tô te falando sobre sexualidade, quando eu falo sobre sexualidade no canal, eu não tô falando de um jeito vulgar. Se você for assistir, eu tô falando, eu gosto de conversar sobre sexualidade. É uma coisa inerente à vida, né? Como se fosse compra de supermercado, entendeu? Você tem que fazer com frequência. Tem gente que gosta muito de fazer compra de supermercado, tem gente que precisa muito fazer compra de supermercado, tem gente que não gosta nem de passar perto, e tem gente que faz quando dá. É a mesma coisa, é uma necessidade humana, assim como comer, assim como descansar, assim como se entreter. Por que a gente... Por exemplo, um assunto que eu abordo lá bastante polêmico é sobre como eu e meu esposo, a gente vem abordando esse assunto com a Clara, que é minha filha de 6 anos, desde o início da vida dela. Porque muito também... Eu ia te perguntar isso, como é que aborda isso com a... porque muito do que a gente vê de pedofilia, de assédio a crianças, acontece por falta de informação da criança mesmo. E aí parece um grande bicho de 7 cabeças, eu vou falar isso com ela, vai estimular e tudo mais. Gente, a criança, ela não tem o conhecimento que você tem. O conhecimento que ela tem é o que você passa. Se você não passa um conhecimento que delimita os limites ali, como que ela vai saber o limite quando chegar alguém mal intencionado e falar para ela que tá tudo certo fazer isso? Não tem como. Então, o jeito que a gente aborda lá é: isso aqui é o dedo, isso aqui é mão, isso aqui é braço, isso aqui é vagina, isso aqui é ânus, isso aqui é peito, isso aqui é boca. São partes do corpo humano. Existem partes do corpo humano que as pessoas não devem tocar. Que é sua, que é privado seu, que é da sua intimidade. Legal. Então, lá em casa, é parte do corpo humano íntima. Boca, peito, vagina, ânus, toda a região do quadril, ela foi ensinada desde os primeiros momentos. E aí começa com umas coisas muito simples que muita gente acha que é bobagem, mas, por exemplo... É uma coisa que é propriedade exclusiva dela, né? Isso, e a gente ensina muito também sobre privacidade. Então, você está trocando de roupa... É seu momento de privacidade, para você conhecer o seu corpo, só você pode ter acesso, você é uma menina que já tem essa autonomia, então você que vai fazer isso, fecha a porta do quarto, vai no banheiro, é um momento privado seu, é você consigo mesmo. E eu acho que isso é muito para construção para outras coisas também, dela entender que ela pode, deve e tem que ter os momentos dela, sozinha, com ela. Então, não é... Você acha que é um bicho de 7 cabeças? Eu estou errado, Orly. Eu vim aqui fazer essa consulta com você. Será que eu estou fazendo errado, Orly? Não. Então, tá bom. Então, agora estou tranquilo. Certíssima. Então, bom demais. Eu te pergunto, eu estou certo de falar? Eu acho que sim. Enfim. Tati do céu, nosso tempo está quase esgotando. Mas está aí para você falar mais... sobre a acidez feminina. Estamos aí nessa internet. Se alguém não conhece ainda, quer conhecer, quer saber um pouco do trabalho, basta colocar acidez feminina no Google, vai achar todas as nossas redes sociais. Se você tiver interesse em saber mais sobre o meu trabalho, Tati Ferreira, dentro da empresa Acidez Feminina, no Instagram a gente tem o @Tati Ferreira, onde eu falo muito sobre temas do universo feminino, mas também mostro um pouco do dia a dia, né, da empresa e etc. E no LinkedIn também estou como Tati Ferreira, que é um outro lugar muito legal para se criar e falar sobre o mercado, que eu gosto muito dessa parte de negócios em si. Então, procura a gente lá, manda um oi, fala que me viu no Orly, que eu vou printar e mandar para o Orly toda vez. Olha só, olha só. Tem só mais um assuntinho aqui que nós vamos tocar agora mesmo para encerrar com chave de ouro. Deixa eu vender meu peixe aqui com o pessoal da Start. A Lima e Perger, detentora da marca Start, está no mercado há mais de 35 anos. Olha que é tempo, viu, para uma empresa se manter no mercado tão sólida e crescendo sempre como a Start. São produtos de primeira qualidade para a linha doméstica e empresarial. A Start hoje se consolida como uma das principais marcas do setor no país. Está conosco também a Sankia, que se você ainda não aprimorou o seu modelo de gestão, a Sankia está aí para te apresentar a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão,
A Sankia integra os processos do negócio com segurança, eficiência e inteligência, impulsionando a inovação e os resultados de seus clientes. Sankia, vai lá. Ô, Tati. Deixa eu fazer um comentário sobre essas duas empresas. Eu queria dizer que pessoas que não estão abastecendo seus álcool em gel mais nos estabelecimentos, pelo amor de Deus, entre em contato com a Start. Não tem tristeza maior do que você apertar um negócio de álcool em gel e não sair. E esse aqui, eu tenho uma amiga que é sommelier de álcool em gel. Então, durante a pandemia, ela ficava testando. Esse é muito aguado, esse é muito pegajoso. E esse foi o que ela elegeu enquanto melhor álcool em gel. Então, gente, ó, se ela falou, tá falado, porque ela testou todos. E salvou vida toda a vida, viu, na epidemia. Exatamente. E esse gel aqui também, a gente não vive sem ele lá em casa. Que é o de limpeza, que é cheirosíssimo, maravilhoso, perfeito. Famosíssimo. E sobre a Sankia, eu também queria mandar um beijo para a Maria. A Maria me convidou para participar do evento deles no ano passado, onde eles abriram um espaço para fomentar a cultura e tudo mais. Foi muito legal, uma empresa sensacional também. O Fábio Túlio, mais o Felipe Calisto. Inclusive, eles patrocinaram agora há pouco tempo um summit. E o Summit Uberlândia tá acontecendo, né? Semana passada. Foi, semana passada. Baita de um evento, nós estivemos lá participando também. Ô, Tati, casamentos às cegas, só pra gente fechar. Como é que é isso? Você já viu esse reality show? É um reality show da Netflix. Não. Onde as pessoas... Não, presta atenção nessa... Nossa, veja bem, como diz a Ana Grabowski, amiga minha. Eles têm umas cabines onde tem um biombo, que na verdade é uma tela de LED. São duas telas de LED, uma do lado da outra, que fica passando uma imagem abstrata. Aí eles colocam homens de um lado, mulheres do outro, e todo mundo conversa com todo mundo. Você não consegue ver a pessoa com quem você está conversando, mas você tem liberdade de falar sobre o que você quiser. E aí, você só pode conhecer a pessoa se você pedir ela em casamento. Ixi. E aí o programa, ele circunda dentro disso, das pessoas se conhecendo, se apaixonando, e eles ficam lá, acho que são 15 dias nessa conversa, e depois aí eles mostram umas férias que eles passam 7 dias, eu acho, num lugar paradisíaco para se conhecer, lua de mel antes de casar, e depois vem o casamento. Isso, exatamente. Importante, viu? Eu queria dizer. E aí depois vem o casamento em si, onde eles falam sim ou não para a pessoa que eles escolheram no altar. E aí teve muita gente que já casou. A gente tem muitas temporadas, inclusive no Brasil, mas americano mais ainda. E teve muita gente que já casou e separou, teve muita gente que não casou, teve muita intriga, muita treta. É um reality show de entretenimento bem positivo. Casamento com conhecimento amplo e de tempo, não é? Custa. É difícil, né? Relacionamento desse tipo de coisa. Dessa forma, então, eu acho que... não sei. Meu pai fala uma coisa que é assim, às vezes a pessoa fica namorando 8 anos, sei lá, quanto tempo vocês quiserem pensar aí, nas suas próprias casas, e aí briga, vai cada um para sua casa e tudo mais. Quando resolve casar, você tem que reconstruir essa relação, porque se você discutir, você não tem como ir para sua casa. Sua casa é aquele lugar ali. Exatamente. Então, ele fala uma coisa que às vezes é melhor a pessoa se conhecer e casar logo, porque ela já vai construir essa relação que vai ser vindoura. Não sei se faz sentido, acho que cada um funciona de um jeito diferente, né? Cada um pensa de uma forma, né, Tati? É complicado isso. E a vida a dois é uma arte. Com certeza. Tem que saber ceder, tem que saber entender, Exatamente. Tem que saber dar espaço. Renúncia. Tem que saber renunciar, sem dúvida. Muita coisa. Tati, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado. Tenho certeza que vocês gostaram muito dessa conversa gostosa aqui que nós tivemos, tá? E eu vou te chamar mais. Eu moro pertinho. Na hora que você falar, eu venho. Facinho. Hoje eu ia vir até a pé para fazer caminhada diária, mas choveu, não deu. Olha aí. Mas eu tô pronta. Você vai, inclusive, me incentivar a fazer um exercício. Veja só você. Mas eu tô pronta. Eu espero que o pessoal tenha gostado também, mas da minha parte foi um grande prazer. Te agradeço demais o convite. Eu que agradeço a sua presença, Tati. Bom, pessoal, encerramos aqui mais este Conversa com Orley. Acompanhe a gente, deixe aí seu like,
no YouTube, no Spotify e em todas as nossas redes. Até mais. Até lá.